Alicerce da História, é muito bom ter você aqui. Videoaula especial. A videoaula de hoje é sobre um presidente que é anticomunista, que durante a campanha eleitoral não deu chance para a oposição, vitória arrebatadora, conseguiu votos dos mais pobres aos mais ricos. Incrível essa façanha. Tudo bem, ele não tinha um plano de governo bem estabelecido. Na falta de proposta, ele apelou para a moralidade e para aquele aspecto de acabar com a corrupção. O tempo inteiro, vou acabar com a corrupção, 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 corrupção. A mesma tecla sempre, sabe como é que é? Vou mudar tudo que está aí. Esse era o estilo desse candidato. Vitória arrasadora, mas um governo confuso. O governo dele vai ser muito mais caracterizado por medidas de baixo impacto, apelo moral, e também por problemas de diálogo com o Congresso, por problemas de diálogo com a própria base aliada. Ou seja, há um racha dentro desse governo que não chega ao final. Esse presidente renuncia, um outro assume e o Brasil entra numa grave crise institucional. Esse cara só pode ser Jânio da Silva Quadros, o nosso presidente de hoje. Galera, o Jânio é eleito pelo PTN, que é o Partido Trabalhista Nacional, um partido pequeno, mas que tem um apoio de um gigante da política nacional, que é a UDN. Eu vou chegar para o lado, você vai tirar aquele print esperto já para te ajudar, beleza? Para a gente poder caminhar aqui com clareza. Gente, a UDN pela primeira vez vai chegar de fato à presidência da República. Ela conseguiu vencer junto com o PTN e outros partidos menores, sabe que o Jânio é do PTN, mas o grande aliado da chapa é a UDN. Ele consegue vencer uma dobradinha quase impossível de ser batida nesse período, que é o PSD-PTB. E ela consegue vencer, essa chapa do Jânio consegue vencer o PTB e o PSD justamente porque o candidato à presidência do PSD e do PTB não tinha muito trato, não tinha muito jeito para a coisa. É o Henrique Teixeira Lott, um cara que foi personagem importante lá do golpe preventivo que garantiu a posse do JK. Você viu na aula passada. O que acontece é o seguinte, o Henrique Teixeira Lott, ele acabava ganhando inimigos tanto na direita quanto na esquerda, porque ele era anticomunista, então a esquerda já não gostava dele, e ele também era um candidato que tinha algumas ideias, como por exemplo defender o voto do analfabeto, coisa que a direita tinha horror e a esquerda defendia. Então ele acabou não tendo voto dessas duas partes, a votação dele gira em torno de 32% para 33% dos votos, enquanto o Jânio Quadros ganha 48% de votos. O Jânio Quadros é um político subestimado. Por quê? A gente fala muito, a gente lembra muito do Jânio Quadros daquele seu estilo excêntrico, aquele jeitão meio doido, aquele jeitão bem popular, até mesmo grotesco, bizarro em alguns momentos, como alguns vão se referir a ele. Mas ele não é um político bobo, ele é um político que tem uma leitura, que tem uma bagagem, que tem um conhecimento próprio do que é fazer política. Então, a gente não está elegendo, de uma certa forma, um aventureiro. Ele tinha sido prefeito, tudo em São Paulo. Ele nasceu em Mato Grosso, mas a campanha dele, a carreira dele foi toda em São Paulo. Foi prefeito, foi deputado, foi vereador primeiro, depois deputado estadual, depois prefeito. Tudo bem, para ser vereador lá em 47, para entrar na política de fato, ele deu sorte. O PCB estava na ilegalidade e aí sobrou cadeira, Aí ele entrou. Então, vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal e chegou à presidência, vencendo as eleições de 1960. O Jânio Quadros, ele era professor antes de entrar na política, sempre falava lá aquele seu discurso usando a misóclise, Além disso, além de usar termos rebuscados, ele também sabia falar a língua do povão. Por isso que muitos vão dizer que ele seja o melhor representante durante essa fase do que é o populismo. O populismo tem um vídeo aqui no canal também, onde a gente debate esse conceito tão difícil, tão complexo, mas se a gente for levar o populismo para o lado, carismático, de aproximação com as massas, o Jânio Quadros é imbatível nesse contexto. O Jânio Quadros na eleição, isso é sensacional, na eleição, ele tá no palanque falando com a galera e de repente ele fingia que, bateu aqui, fingia que desmaiava, fingia que estava passando mal, cabelo esgadilhado, Por que ele fingiu que estava passando mal? Porque, gente, estou trabalhando demais, eu não paro um minuto por vocês, cabelo esgadilhado, paletó surrado, jogava talco, um pouquinho de talco, um paletó preto, para fingir que é caspa, para se mostrar mais próximo do povão, puxava um pão duro com mortadela, sentava no meio-fio e comia ali com a galera, ou seja, era um cara amado pelas massas, passava em meio à galera. Isso faz com que ele ganhe muitos votos, Muitos votos, inclusive no Rio de Janeiro. Ele não chega a vencer no Rio de Janeiro a eleição, mas ele ganha um número surpreendente de votos no Rio, tendo em vista que a sua carreira
não era ligado ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por que eu estou falando isso? Porque já caiu numa prova uma vez um movimento que foi alavancado no Rio de Janeiro em favor de Jânio Quadros. Isso se chama MPJQ, que é o Movimento Popular Jânio Quadros. Então, se você já olhar por aí, você vai lembrar disso. Então ele ganha em grande parte dos locais, mas só que o seu vice, que é o Milton Campos, não consegue vencer a eleição para vice. Então vai se formar uma aliança muito doida, né? Uma aliança não, um governo muito, digamos, diferente. A gente vai ter o Jânio Quadros da chapa PTN, o DN e outros, governando e tendo como vice o João Goulart. O João Goulart que era do PTB e do PSD, né? Era dessa aliança, embora ele fosse do PTB. A maior liderança do PTB do Brasil é o João Goulart, um cara que sempre foi ligado à esquerda, enquanto o Jânio sempre foi ligado à direita, um cara mais conservador. Mas por incrível que pareça, durante as eleições, muita gente aposta nessa dobradinha como uma dobradinha possível de fazer um bom governo. Muita gente fala assim, pô, é a hora, vamos votar no Janjan. Pessoas diferentes podem dar o melhor de si para que o Brasil avance. Lembrando, o Brasil tem uma dívida externa grande para resolver, um problema de uma inflação que começa a crescer, que vem lá de um histórico do JK. Temos um contexto muito grande de acusações de corrupção em relação aos políticos, e não é à toa que o Jânio Quadros endossa tão bem esse seu espírito, essa sua campanha anticorrupção. Ele diz que vai fazer um grande movimento anticorrupção, e isso dá muito certo na cabeça das pessoas. Quem não lembra da famosa vassourinha? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. É um dos jingles mais sensacionais que nós já vimos. Embora, aí é um detalhe legal, ele não tenha sido o primeiro a utilizar a vassoura como símbolo de varrer a corrupção. Ele se inspira na vassoura, mas lá atrás, o Hermes da Fonseca, em 1910, já tinha utilizado a vassoura, ou seja, a vassoura acaba sendo um símbolo marcante do Jânio, mas não foi só ele que utilizou. Interessante isso tudo, né, gente? Porque o Jânio Quadros, ele tinha tudo para fazer um bom governo. O Brasil ele não vivia, digamos, uma grave crise. O Brasil não vivia grandes problemas no que diz respeito à institucionalidade. A gente tinha tinha eleições diretas, tentativas de golpe, tivemos alguns problemas anteriores, sim, o suicídio de um presidente, tivemos a questão lá do golpe preventivo, quase não deixaram o JK subir depois, sim, tivemos problemas, mas a nossa democracia começava a engatinhar. Era um momento que a gente tinha saído de um governo que deu muita esperança no que diz respeito, digamos, a melhorias no quadro econômico do Brasil, o JK, né, os anos dourados, você viu na aula passada. E agora o Jânio Quadros vem e ele acaba levando o Brasil a uma crise institucional. Eu costumo dizer que não é culpa do Jânio somente. O Jânio ele não pode ser colocado como um grande vilão dessa história. Claro, faltou habilidade política, teve muito erro por parte do Jânio Quadros, mas também a galera em geral que comandava a política no Brasil não teve muita paciência e acabou levando o país a uma ditadura confirmada em 64, tá? A partir de 64 a gente vai falar de tudo isso. O contexto internacional, embora não explique tudo, ajuda a gente a entender o governo Jânio Quadros, a pressão que o Jânio Quadros passa a ter ali durante o seu governo. O que é isso, gente? Em 1959, Cuba está fazendo um movimento, uma revolução conhecida como Revolução Cubana, que é de caráter nacionalista. Aos poucos, Cuba, nos anos seguintes, vai se aproximando com o socialismo soviético. Em 62, oficialmente, Cuba já se diz socialista. Pô, interessante. Nada em relação com a gente direta. Só que vivíamos a Guerra Fria. Cuba sempre foi um quintal norte-americano. Cuba sempre teve uma influência direta dos Estados Unidos. O último tinha sido lá o Fulgêncio Batista, que os irmãos Castro com Che Guevara tiraram do poder. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai olhar para a América Latina com outro olhar agora, com mais cuidado, porque ele não quer uma nova Cuba. Ele não quer que os países abaixo ali dele façam um movimento parecido com o que Cuba fez. Engraçado é que em 1960 o Jânio Quadros era deputado federal e ele visita Cuba. Se encontra com Fidel, tiram foto, apertam as mãos. Os jornais do Brasil falam Fidel e Jânio, dois nacionalistas. O Fidel ainda não tinha mostrado um caráter de fato socialista, como eu digo, né? A gente está falando em 1960, a Revolução Cubana é do início de 59. Então, a gente está vendo um contexto onde há um endurecimento
do ideal norte-americano, da entrada dos interesses norte-americanos aqui, tendo em vista o que aconteceu politicamente lá em Cuba. Então a gente tem, por exemplo, em 61, a Aliança para o Progresso. Em 1961, o que é essa Aliança para o Progresso? É uma organização onde os Estados Unidos lidera países latino-americanos e começa a estabelecer intervenções. Digamos que seria uma cartilha a ser seguida, uma espécie de modelo governamental, metas para alcançar o fim do analfabetismo, o desenvolvimento econômico, enfim. Na verdade, era um grande espaço para que os norte-americanos tivessem ali um olhar forte sobre a América Latina e evitassem um novo movimento, como aconteceu em Cuba. Fidel Castro, lá em Cuba, acaba tendo que sofrer com a famosa invasão da Baía dos Portos, também em 1961, quando um grupo de exilados cubanos recebe treinamento da CIA, dos Estados Unidos, e tentam invadir Cuba. São repelidos, não conseguem entrar. Nesse contexto, o Jânio Quadros está no início do governo dele, e o Jânio Quadros já está falando o tempo inteiro em autodeterminação dos povos. Então a galera que é da direita, que é mais conservadora, começa a olhar para o Jânio Quadros e falar: pô, Jânio Quadros, que papo é esse de autodeterminação dos povos? Peraí, cara, Cuba tem que voltar lá ao crivo norte-americano, que é isso? Ele fala, inclusive, o Jânio Quadros, que na África deveria também, estão acontecendo as guerras de libertação na África, ele fala: não, tem que também um movimento importante lá nacionalista, não podemos. Ele vai defender, o Jânio Quadros vai defender, uma política econômica vinculada aos interesses norte-americanos, mas uma perspectiva democrática e diplomática que vincule o Brasil externamente na sua política a outros países que não só os norte-americanos. Então ele vai dizer o seguinte: a base da nossa economia vai ser vinculada aos norte-americanos, mas eu também quero uma economia, contatos comerciais e principalmente diplomáticos, no primeiro momento, com outros países. Eu quero fazer o país, o Brasil, uma nação independente de fato. Tudo bem, vivíamos a Guerra Fria, mas eu não preciso necessariamente estar embaixo do braço norte-americano nem embaixo do braço soviético. Eu posso estar pensando enquanto nação, de fato, independente, de fato, como nação soberana. E esse é um grande problema dentro dessa política do Jânio Quadros, porque isso vai ser visto como um grande ataque aos interesses conservadores daqueles que o elegeram. O Jânio Quadros é conservador por natureza, sempre foi. Mas ele não era reacionário ao ponto de, por exemplo, barrar avanços sociais no Brasil. Ele, quando era vereador, prefeito, governador, sempre esteve ao lado ali dos mais pobres. Ia lá levar saneamento básico, visitar bairro pobre, construir escola, hospital. Ou seja, ele não era o tipo do cara que falava: pobre não, vamos manter aqui os interesses das elites. Ou seja, ele está entrando numa política econômica vinculada aos norte-americanos, mas que também vai pensar politicamente em abrir espaço para conversa com outros países. E aí temos um grave problema, porque, como eu disse, muita gente vai interpretar errado essa escolha do Jânio Quadros. Vem aqui para esse lado comigo, para a gente poder caminhar. Esses acordos com o FMI, o que é o FMI? Fundo Monetário Internacional, que tinha vinculação direta aos Estados Unidos, e os norte-americanos, junto ao FMI, promoviam uma espécie de cartilha para ser seguida basicamente por países em desenvolvimento. O Brasil é um país que está buscando desenvolvimento e vai estar vinculado ao FMI. Em 59, o JK tinha rompido com o FMI, porque o FMI faz o seguinte: eu vou me aproximar de você, vou emprestar dinheiro e tal, só que você tem que seguir a minha cartilha. E qual é a cartilha do FMI? Austeridade, corte de gasto público. E o Jânio Quadros faz isso certinho, ele corta gasto público. Ele chega, por exemplo, nos funcionários públicos e congela salário. Ele chega, por exemplo, inclusive bota eles para trabalhar mais, olha só. Ele chega, por exemplo, na SUMOC, a SUMOC é a Superintendência da Moeda do Crédito, e ele faz as chamadas instruções SUMOC. Ele faz uma instrução 204, uma 205 e uma 208. Vou colocar aqui embaixo direitinho. Essas instruções vão promover reformas no Brasil para conter os gastos públicos e para tentar fazer uma reserva no Brasil para que o Brasil possa superar problemas da dívida externa e da inflação. Ele faz uma reforma cambial. Quando ele promove a reforma cambial, ele está agradando ao setor agroexportador brasileiro, porque nessa reforma cambial a nossa moeda é desvalorizada, e também está agradando os credores internacionais, a galera que empresta dinheiro para a gente. Só que, imagine você, dono de uma indústria que pega dinheiro emprestado lá atrás, na época do JK, e vai começar a pagar um pouquinho depois. Começou a pagar. Com essa reforma cambial,
Você pegou o empréstimo lá atrás, o câmbio era um, agora o câmbio é outro. A nossa moeda está desvalorizada, estimula exportação, porque mais gente vai querer comprar da gente. Mas você, que é um produtor industrial, faz parte de uma elite industrial, de um grupo industrial, vai ser prejudicado, porque você pegou o empréstimo fora, o câmbio mudou, e aí? Você ficou como nessa situação? O Jânio Quadros começa a perder apoio dessa galera, começa a receber críticas dessa galera. Sem falar no, talvez, maior erro do Jânio Quadros dentro dessa política da austeridade, tenha sido o fim de subsídios. Ele escolhe alguns produtos e corta em até 100% os subsídios. O que é subsídio? É quando o governo entra com dinheiro para tentar conter o custo de alguma coisa que é muito usada pela população. O que ele faz? Corte de até 100%, por exemplo, no trigo e no petróleo. O pão vai subir de preço rápido, a gasolina vai subir de preço rápido, gasolina subindo de preço rápido. A população inteira sofre, porque os produtos também tendem a subir, e há uma elevação considerável do custo de vida nesse momento. O custo de vida subiu, o Jânio Quadros, que foi visto como um cara que iria resolver problemas no Brasil e moralizar o Brasil, começa a ser visto com outros olhos. Opa, Jânio, poxa, eu votei em você, eu sou aqui pé de fábrica, trabalhador, proletariado. Como é que você sobe assim o preço das coisas? Então, o Jânio ele começa a se desvencilhar de uma importante base que lhe deu apoio. Tudo bem, o governo ainda não está perdido, mas ele sente um pouquinho isso. A maioria dos historiadores dizem que o Jânio Quadros ele se perdeu ao ser muito mais um delegado de costumes ou um fiscal de costumes do que propriamente um presidente sério e comprometido com outras causas mais urgentes. Não que, por exemplo, proibiu o lança-perfume, ou o biquíni em praias, ou o maiô cavado em desfile de Miss, ou o jogo do bicho, as linhas de galo, ou a corrida de cavalo aos finais de semana, proibir a participação de menores de idade na TV e no rádio não fosse importante para algumas pessoas. Mas não era essencial num país que tinha muitas mais questões a resolver. Ele faz tudo isso e ele gera um grande problema. Porque ele está se preocupando em moralizar, mas o Brasil tem outras coisas para fazer. O lança-perfume, por exemplo, talvez seja um grande marco. O lança-perfume é uma espécie, é um tubozinho que você tinha ali uma mistura de éter, clorofórmio, mais algumas coisas, essências, e você ficava borrifando. Desde a década de 20 fazia muito sucesso no carnaval. Você ficava borrifando na galera, e aí a galera percebeu que aquele cheirinho ali, ficava na roupa e quando você puxava, não dava barato, sabe? Dava aquele barato, ficava meio, batia onda e tu acabou virando uma droga muito utilizada, virou a loló, né? Que você fica... Isso começou a incomodar muita gente mais conservadora. O Jânio foi lá e não, acabou com isso aí, vamos parar com essa palhaçada, proíbe. O Brasil tinha fábrica, era legalizado, ele proíbe. Enfim, esse é só um exemplo como os outros que eu já falei aqui. Então a gente diz o seguinte, o Jânio Quadros está preocupado muito mais em digamos, coisas moralizantes que não têm tanto impacto, né, no que diz respeito ao Brasil, do que propriamente governar. O grande problema, talvez o grande pecado do Jânio Quadros não tenha sido, por exemplo, usar bilhetinho para se comunicar, que era uma marca dele, os bilhetinhos com o Congresso, bilhetinho com ministros, bilhetinhos com outros governadores e tudo mais. Talvez o grande problema que realmente quebrou o Jânio Quadros foi essa política externa independente que eu falei para vocês. Ele sempre defendendo a autodeterminação dos povos, a ideia de que o Brasil tem que entrar em contato com outros países e tudo mais. Ele tenta reatar relações diplomáticas com outros países que o Brasil já tinha rompido. Ele manda gente para a Rússia, para a União Soviética, melhor dizendo, manda gente para a China, inclusive o seu vice, tenta estabelecer relações comerciais. Isso é bem interessante, inclusive com Cuba, que tinha acabado de fazer um movimento lá contra os norte-americanos, um movimento nacionalista que vai caminhar ao comunismo, ao socialismo soviético. Inclusive, na década de 1960, a gente tem, no início de 1961, já tem muita gente no Congresso, no início desse governo Jânio, falando: ô Jânio, não estou aturando você. Ele não tinha maioria no Congresso, a maioria no Congresso era do PSD e do PTB. Mas muita gente já fala: ô Jânio, não estou te entendendo, cara. Você está querendo dar moral para Cuba? Tu não está vendo que Cuba está caminhando para o socialismo? Tu não está vendo que Cuba está rompendo com o nosso maior parceiro comercial? Está entendendo qual é a lógica que ele está se metendo? E aí, dois acontecimentos de agosto levam o Jânio Quadros ao fim do governo, basicamente. Porque o governo dele vai ter menos de 7 meses. Ele assume em 31 de janeiro e vai sair em 25 de agosto de 1961. Ele é um presidente muito curto. O que acontece no início de agosto? E uma semana antes,
tem um outro acontecimento. Esses dois acontecimentos são as famosas condecorações socialistas, como alguns gostam de apelidar. O que acontece? O Che Guevara, médico lá de formação, argentino, rodou a América do Sul, foi para o México, se encontrou com o Fidel Castro, tomaram Cuba, Revolução Cubana. Conhecido, um guerrilheiro conhecido na América Latina toda. E no mundo também. Então, o Che Guevara, ele vai para Punta del Este numa conferência e em agosto de 61 ele visita o Brasil e visita Brasília. Ele tinha passado pela Argentina e depois veio para Brasília se encontrar com o Jânio Quadros, agradecer o apoio a essa, digamos, autodeterminação dos povos que o Jânio Quadros tinha dado lá nessa conferência. Quando ele vem ao Brasil, ele se encontra com o Jânio e o Jânio dá para ele uma condecoração de olho, né, num aspecto comercial com Cuba. Che Guevara, nesse momento, era ministro da Fazenda, ministro da Economia de Cuba. Então, ele pensava, vou me aproximar lá, né, com a galera e tudo mais. E dá para Che Guevara simplesmente a maior condecoração que você pode dar a alguém no Brasil, que é a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a chamada Gran Cruz, a famosa Gran Cruz, né, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Simplesmente, ele não pergunta, não passa por cima de um monte de gente para fazer isso e dá a condecoração a Che Guevara. Isso é 19 de agosto de 1961, menos de uma semana depois ele está renunciando. Isso vai cair como uma bomba no governo do Jânio Quadros, porque todos os militares mais conservadores, que eram a maioria, a UDN, o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, né, que era o estado da Guanabara aqui no Rio, que vai durar até 75, então esse estado da Guanabara tinha como governador o Carlos Lacerda, da UDN, antigo parceiro do Jânio Quadros, que vai bater fortemente no presidente, fala, que isso, cara, você é doido, como é que você dá uma condecoração a esse cara? O pessoal tinha recebido a condecoração antes, ameaça tirar, ameaça devolver, é um negócio que os jornais batem, né? Os jornais mais poderosos da época falam, que isso, dão espaço para essa oposição bater no presidente. Um pouco antes ele tinha feito algo parecido, mas que não foi tão grave, mas mesmo assim já mostrava um pouco desses ideais do Jânio Quadros. O Yuri Gagarin é um astronauta, ou melhor dizendo, um cosmonauta, né, que pela União Soviética tinha conseguido chegar em abril de 61, abril desse mesmo ano, ao espaço. O primeiro homem no espaço é o Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, depois que fez isso, passou a viajar por outras partes do mundo, estabelecendo contatos diplomáticos de reaproximação. Um desses locais onde ele veio foi o Brasil. Então, entre julho e agosto, ele veio para o Brasil, passou em São Paulo, enfim, e encontrou o Jânio Quadros. Quando ele encontra o Jânio Quadros dá para ele também uma condecoração. Não é igual à condecoração que ele dá ao Che Guevara, mas é uma condecoração muito importante, que é uma condecoração da Força Aérea Brasileira. A parte boa dessa visita é que o Jânio Quadros se estimula a criar um órgão que vai ser o precursor do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então o INPE está surgindo como base em 61 através do Jânio Quadros. É importante, legal, bacana. Mas olha só o impacto que isso tem. O Yuri Gagarin é uma máquina de propaganda, né? Digamos, é um objeto de propaganda, é uma pessoa que serve como propaganda ao regime soviético. Che Guevara é um guerrilheiro de ideal socialista. Que isso? Uma bomba cai no governo Jânio Quadros. Jânio Quadros não consegue mais se sustentar, ele está cada vez mais isolado, porque suas medidas econômicas não resolveram problemas no Brasil. Tudo bem, 7 meses é muito pouco, mas no dia 25 de agosto, era dia do soldado, ele participa dos desfiles, das comemorações, e ele envia em caráter extraordinário ao Congresso um bilhete e depois faz uma carta anunciando a sua renúncia ao cargo. Quando ele anuncia, ele diz que forças terríveis lhe forçaram a renunciar. Quando ele anuncia isso, a gente tem certeza de que o Brasil vai entrar num caos. E o caos poderia ser maior, que eu vou falar para vocês. Por que o Jânio faz isso? Até hoje muita gente debate, mas a maioria dos historiadores, toda a bibliografia mais séria, costuma dizer que o Jânio Quadros faz essa renúncia no dia 25 de agosto de 1961, porque ele tem a tentativa de dar um golpe no Brasil, de tentar fortalecer o seu governo. Percebendo-se isolado, ele monta uma estratégia. Então, o que seria isso? O João Goulart tinha sido mandado por ele para a China, que também era comunista, né, fazer uma visita diplomática. O João Goulart, ele era odiado por todo mundo que odiava. O Jânio odiava mais ainda o João Goulart. O João Goulart era visto por muita gente como um cara que ia implantar o comunismo, que ia implantar uma república sindicalista, coisa que o Carlos Lacerda falava constantemente contra o João Goulart. Então, o que acontece é o seguinte, com o vice lá longe, o vice não tem nem tempo de o quê? Fazer um movimento para assumir o cargo.
Porque a Constituição dizia o seguinte: se o presidente renunciar, o vice assume imediatamente e tudo continua, vamos embora. Morreu, renunciou, foi tirado, é o vice, vai o vice, beleza. Só que com o vice lá e com o vice sendo odiado, o que ele pensou? O Congresso pode até não gostar de mim, mas gosta menos do João Goulart. Os militares podem até não gostar de mim, mas gostam menos do João Goulart. Os governadores, a população pode não gostar de mim, mas grande parte dela também não gosta do João Goulart. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que vou embora, o Congresso vai parar para pensar, os militares vão fazer um rebuliço e vão falar: não, Jânio, fica, cara, fica, o que tu precisa para ficar? E eu fico. Só que, quando ele fala, tô indo embora, o que o Congresso faz para ele? Valeu, irmão, pô, é falta de adeus? Vai lá. Ele fica meio sem ter o que fazer, acusa forças terríveis, muita gente fala que ele colocou forças ocultas, ele depois numa entrevista disse que não teve nada disso, que ele falou só forças terríveis mesmo, que seria uma força internacional, uma força reacionária no Brasil, algo parecido, e ele acaba se retirando, ele vai para São Paulo, enfim, acabou. Só que aí é o que está o problema. 25 de agosto de 1961. O João Goulart está na China. A China não tem nem internet direto, não tinha na época nem internet, contato. Então, ele vem voltando aos poucos. Ele no final de agosto entra no Brasil. Por que ele vem voltando aos poucos? Entra no Brasil, no Rio Grande do Sul, não vai para Brasília, não vai para São Paulo, não vai para Minas, não vai para Pernambuco, ele vai logo ali para o Rio Grande do Sul. Porque assim que o Jânio Quadros fala, estou indo embora, renuncia, os militares fazem uma campanha junto com a ala conservadora do Brasil e batem na mesa. Eu bati na mesa aqui, entendeu? Que tu não viu no vídeo. João Goulart não assume. Querido, João Goulart não assume. Não queremos ele. Outra eleição, ou então uma transição, João Goulart não assume. O João Goulart está na China. O João Goulart vem voltando aos poucos. Quem é que lança uma campanha pela legalidade do cumprimento constitucional? O cunhado de João Goulart, casado com a irmã do João Goulart, que é simplesmente um governador muito importante da história do Brasil, que depois vai governar o Rio de Janeiro e vai ser candidato à presidência e vai ser uma das figuras mais importantes da nossa história, Leonel de Moura Brizola. O Leonel Brizola, que é governador do Rio Grande do Sul desde 59, que tem um grande controle sobre a polícia do Rio Grande do Sul e que tem grande aliança com o Terceiro Exército, que é o destacamento do Exército Brasileiro lá no Rio Grande do Sul, ele vai falar o seguinte: o que está na Constituição? Não, o vice assume. Então o vice vai assumir. Vão pro pau se for necessário. É porrada. O Brasil esteve a isso de uma guerra civil quando o Jânio Quadros renuncia. Por quê? Os militares e a ala mais conservadora, a galera da UDN, enfim, não quer deixar ele subir. O João Goulart e a galera mais à esquerda quer que o João Goulart assuma, para que se mantenha o que foi feito na Constituição, o que se escreveu na Constituição. Vamos assumir. O Leonel Brizola faz o quê? Mete um monte de barricada no Palácio Piratini, cerca o Palácio Piratini ali em Porto Alegre, que é a sede do governo, bota uma estação de rádio lá dentro e de lá ele faz circular a mensagem 24 horas por dia e lança a campanha da legalidade. Essa campanha da legalidade vai percorrer vários espaços no Brasil e vai estimular a greve. O Brizola manda a garotada não ir mais para a escola. Férias escolares, não quero criança na rua, o Brasil está pronto para uma guerra civil. Se o João Goulart não assumir, vamos para a guerra civil. Ele tinha com ele parte do exército, ele tinha com ele a polícia, ele tinha com ele muita gente que tinha armamentos. Ele mesmo andava com uma metralhadora, tem foto dele andando com metralhadora e falando: vamos embora, vamos pro pau. Aí o que acontece? O João Goulart vem parando aos poucos e quando ele sabe dessa confusão, ele vem direto para o Rio Grande do Sul. Quando ele chega no Rio Grande do Sul, ele chega para conciliar. E ele e o Brizola chegam a discutir ali em algumas ocasiões, porque ele fica alguns dias no Rio Grande do Sul e o Brizola quer que ele enfrente essas forças que querem dar o golpe. E ele fala: não, vamos conciliar, não é momento de derramar sangue. E o Brizola fala: se você recuar uma vez, você vai recuar sempre. Eles não vão te deixar governar. O Brizola fala algo do tipo para ele. E ele fala assim: não, eu quero negociar. E para a loucura do Brizola, ele vai lá e negocia diretamente com o Congresso uma saída pacífica, sem derramamento de sangue, ainda bem, para esse problema. E aí, qual é a resolução que o Congresso tem? Qual é a resolução que o João Goulart aceita, acata e acaba desenvolvendo? O Brasil sai de um regime presidencialista e entra num regime parlamentarista.
A partir de 7 de setembro de 1961, o Brasil é uma república parlamentarista, sendo Tancredo Neves nosso grande primeiro-ministro. Oh, que interessante! O Brizola fica doido, se vira na lata, né? Tá, boladão. Tô maluco? Tá vendo? Não pode recuar. Quando, em 64, o João Goulart for tirado pelas mesmas forças que não quiseram deixar ele assumir em 61, o Brizola vai bater na mesa e vai falar: eu avisei, você recuou demais. Quando se recua num momento como esse, eles te engolem. Então, ele tenta lançar de novo a campanha da legalidade, mas o próprio João Goulart, lá em 64, diz que não quer e acaba também aceitando ser retirado. Então, o que acontece nesse momento é que o governo do João Goulart começa com muita confusão e o Brasil está num regime diferente. Agora, o Brasil é uma república parlamentarista até 63. Em 1963, plebiscito, a maioria da população escolhe que o Brasil volte ao presidencialismo. E aí a gente diz que o governo João Goulart de verdade dura pouco, porque é de 63 a 64, porque em 61 ele acabou assumindo sem ser de fato o presidente do Brasil. Ele já é assunto para outro vídeo, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença por aqui, tá bom? O Adhemar de Barros, só um detalhe interessante, o Adhemar de Barros, ele correu por fora nessa eleição, tá? Quase não foi lembrado, e a disputa mesmo foi entre Jânio e Henrique Teixeira Lott. Então, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero agradecer todo o carinho, as mensagens que eu recebo no Instagram, também aqui nos comentários. E eu quero fazer um pedido. Eu tenho muita dificuldade, todas as aulas sou eu que preparo, eu faço tudo sozinho, também relacionado ao material de edição, eu gravo com o meu celular, ou seja, a gente não tem a melhor qualidade técnica, eu queria poder estar aqui passando para vocês, mas é tudo feito com muito carinho. E aí, como você pode ajudar o nosso canal? Primeiro curtindo aí, deixando o seu like, que é muito importante, comentando alguma coisa, dando uma força pra gente, porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é legal e aí recomenda a gente cada vez mais. Outra coisa importante que tu pode fazer também, sem dúvida, é compartilhar com os amigos. Você, ao compartilhar com os amigos, ajuda muito a gente aqui no nosso canal, tá bom? E aí, tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!